5 ativos que Warren Buffett considera virtuais tesouros escondidos. Warren Buffett acaba de revelar algo que pode chocar você. Existem ativos que ele considera verdadeiros tesouros escondidos, mas 99% dos investidores nem sequer sabem que eles existem. Enquanto todo mundo está correndo atrás de ações da moda e criptomoedas, Buffett está silenciosamente construindo um império com investimentos que geram dinheiro 24 horas por dia, 7 dias por semana, mesmo enquanto ele dorme. Se você ficar até o final deste vídeo, vai descobrir exatamente quais são esses 5 ativos secretos que transformaram Buffett no terceiro homem mais rico do mundo. E mais importante, como você pode começar a investir neles ainda hoje. Fala pessoal, bem-vindos ao Código do Dinheiro, o canal que vai transformar sua relação com o dinheiro. Eu sou o John e nos últimos 10 anos estudei a fundo as estratégias dos maiores investidores do mundo. Hoje vamos mergulhar nos segredos de Warren Buffett que ele raramente compartilha em público. Mas antes de começarmos, se você quer ter acesso a conteúdos exclusivos sobre investimentos e estratégias de enriquecimento, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Warren Buffett não é apenas um investidor comum. Ele é conhecido como o Oráculo de Omaha, porque suas previsões e estratégias de investimento são incrivelmente precisas. Mas aqui está o segredo que poucos sabem. Buffett não investe apenas em ações tradicionais. Ele possui uma categoria especial de ativos que ele chama de máquinas de fazer dinheiro. São investimentos que geram receita constante, têm vantagem competitiva duradoura e, o mais importante, são praticamente invisíveis para o investidor comum. Nos próximos minutos, vou revelar cada um desses 5 ativos, explicar por que Buffett os considera tesouros escondidos e mostrar como você pode começar a investir neles ainda hoje. Prepare-se porque o que você vai descobrir pode mudar completamente sua estratégia de investimento. Ativo 1. Marcas duradouras com poder de precificação. O primeiro tesouro escondido de Buffett são as marcas duradouras com poder de precificação. Mas atenção, não estou falando de qualquer marca. Estou falando de marcas que têm algo que Buffett chama de fosso econômico. Uma vantagem competitiva tão forte que é praticamente impossível de ser quebrada. Vamos usar a Coca-Cola como exemplo. Buffett começou a investir na empresa em 1988, quando muitos consideravam refrigerantes um investimento ultrapassado. Mas ele viu algo diferente. Uma marca global com o poder de aumentar preços sem perder clientes. Nos últimos 30 anos, a Coca-Cola aumentou seus preços consistentemente, mesmo durante crises econômicas. Por quê? Porque as pessoas continuam comprando Coca-Cola, independentemente do preço. Isso é poder de precificação na prática. Mas como identificar essas marcas duradouras? Buffett usa 3 critérios específicos. Primeiro, a marca precisa ser reconhecida globalmente e ter uma conexão emocional forte com os consumidores. Segundo, a empresa deve ter margens de lucro crescentes ao longo do tempo. Terceiro, a marca deve conseguir aumentar preços sem perder participação de mercado significativa. Outros exemplos perfeitos são a Apple, que consegue cobrar preços premium por produtos similares aos concorrentes, e a American Express, que mantém taxas mais altas porque oferece prestígio social. Agora, você pode estar pensando, mas essas ações são muito caras? E você tem razão, mas existe uma forma inteligente de investir em marcas duradouras, sem precisar de milhões. Vou explicar isso no final do vídeo. Ativo 2. Cash Cows. Negócios geradores de caixa. O segundo tesouro escondido de Buffett são os Cash Cows. Empresas que geram enormes quantidades de dinheiro com pouco investimento adicional. Essas são as verdadeiras máquinas de fazer dinheiro do portfólio do Oráculo. Um exemplo perfeito é a Berkshire Hathaway Energy. Essa empresa não é muito conhecida do público, mas gera bilhões em fluxo de caixa livre todos os anos. Por quê? Porque depois de construir uma usina de energia, ela produz receita por décadas, com custos operacionais relativamente baixos.
Buffett adora esses negócios porque eles são previsíveis. Você sabe exatamente quanto dinheiro vão gerar nos próximos anos. E esse dinheiro pode ser usado para fazer novos investimentos ou ser distribuído aos acionistas. Outro exemplo fantástico é a Geico, a seguradora que faz parte da Berkshire. Seguros são um cash cow perfeito. Os clientes pagam prêmios antecipadamente, e a empresa usa esse dinheiro para investir, antes mesmo de pagar eventuais sinistros. A Geico não apenas gera bilhões em prêmios anuais, mas também investe esse dinheiro no mercado financeiro, criando uma dupla fonte de receita. É como ter uma máquina que produz dinheiro e, ao mesmo tempo, investe esse dinheiro para produzir ainda mais dinheiro. Como identificar cash cows no mercado? Procure por empresas com 3 características principais. Primeira, alto retorno sobre o capital investido. Empresas que geram muito lucro com pouco investimento. Segunda, fluxo de caixa livre positivo e crescente ao longo dos anos. Terceira, negócios com receita recorrente ou contratos de longo prazo. No Brasil, alguns exemplos de cash cows incluem empresas de energia elétrica, saneamento básico e até mesmo algumas empresas de tecnologia com modelo de assinatura. O segredo é procurar negócios que, uma vez estabelecidos, geram receita automática. Ativo 3. Royalties e direitos autorais. O terceiro tesouro escondido de Buffett são os royalties e direitos autorais. Esse é provavelmente o ativo mais incompreendido e subestimado do mercado, mas pode ser um dos mais lucrativos. Vamos falar da Disney, uma das maiores posições históricas de Buffett. Muitos veem a Disney apenas como uma empresa de entretenimento, mas Buffett vê algo muito mais valioso, uma biblioteca gigantesca de propriedade intelectual que gera dinheiro infinitamente. Pense nisso. Toda vez que alguém assiste um filme da Disney, compra um produto do Mickey Mouse ou visita um dos parques temáticos, a empresa recebe dinheiro. E isso vale para personagens criados há décadas. O Mickey Mouse continua gerando receita quase 100 anos após sua criação. Mas royalties vão muito além do entretenimento. Buffett também investe em empresas que possuem patentes farmacêuticas, marcas registradas e até mesmo direitos minerais. Patentes farmacêuticas são especialmente interessantes. Uma empresa desenvolve um medicamento, patenteia a fórmula e por 20 anos ela tem um monopólio total daquele produto. Durante esse período, pode cobrar preços premium e gerar margens de lucro enormes. Direitos minerais são outro exemplo fascinante. Imagine possuir os direitos sobre o petróleo de uma região. Sempre que uma empresa extrai petróleo dali, você recebe uma porcentagem da receita sem precisar fazer nada. É receita passiva na forma mais pura. Agora, você pode estar pensando, como eu posso investir em royalties? Existem várias maneiras. Primeira opção, investir em empresas que possuem grandes bibliotecas de propriedade intelectual, como Disney, Warner Bros. Ou farmacêuticas. Segunda opção, fundos de investimento especializados em royalties. Terceira opção, plataformas que permitem investir diretamente em royalties de música, filmes ou patentes. O que torna os royalties tão atraentes é que eles são escaláveis infinitamente. Uma música pode ser reproduzida milhões de vezes sem custo adicional. Uma patente pode ser licenciada para dezenas de empresas simultaneamente. É o tipo de ativo que Buffett adora. Quanto mais sucesso tem, mais dinheiro gera, sem custos proporcionais. Ativo 4. Monopólios regulamentados. O quarto tesouro escondido são os monopólios regulamentados. Esse é um dos segredos mais bem guardados de Buffett, e é aqui que ele realmente demonstra seu gênio estratégico. Um monopólio regulamentado é uma empresa que opera em um setor onde a concorrência é legalmente limitada ou praticamente impossível. O governo permite que essas empresas operem com exclusividade, mas, em troca, regula seus preços e serviços. O exemplo perfeito é a BNSF Railway, uma das maiores ferrovias dos Estados Unidos, que Buffett comprou completamente em 2009. Por que ele gastou 44 bilhões de dólares em uma empresa de trem? Porque ferrovias são monopólios naturais. Pense nisso. Você não pode construir uma ferrovia paralela a uma existente. Os custos são proibitivos e os aspectos regulamentares são extremamente complexos.
Então, se você controla a única ferrovia que conecta duas cidades importantes, você tem um monopólio. A BNSF transporta cerca de 40% de todos os produtos que chegam aos portos americanos. Ela é essencialmente um pedágio. Toda empresa que precisa mover mercadorias pelo país tem que pagar para usar os trilhos, e não há alternativa viável. Outros exemplos de monopólios regulamentados incluem empresas de energia elétrica, gás natural, água e saneamento. Uma vez que você tem a infraestrutura instalada, é praticamente impossível alguém competir com você. O que torna esses ativos tão valiosos são 3 fatores. Primeiro, previsibilidade de receita. Como são serviços essenciais, a demanda é constante. Segundo, poder de precificação regulamentado. Podem aumentar preços periodicamente através de processos regulatórios. Terceiro, barreiras de entrada altíssimas. Ninguém vai construir uma rede elétrica paralela à existente. No Brasil, alguns exemplos incluem empresas de energia elétrica como Copel e Cemig, empresas de saneamento como Sabesp e até mesmo algumas concessionárias de rodovias. O segredo é procurar empresas que operam infraestrutura essencial e difícil de replicar. Ativo 5. Negócios com efeito rede. O quinto e último tesouro escondido são os negócios com efeito rede. Esse é talvez o ativo mais poderoso da era moderna, e Buffett identificou isso muito antes da maioria dos investidores. O exemplo mais óbvio é a Apple, que se tornou uma das maiores posições da Berkshire Hathaway. Muitos veem a Apple apenas como uma empresa de tecnologia, mas Buffett vê algo muito mais valioso: um ecossistema com efeito rede poderoso. O efeito rede funciona assim. Quanto mais pessoas usam um produto ou serviço, mais valioso ele se torna para todos os usuários. É como um telefone. Um telefone sozinho não vale nada, mas se milhões de pessoas têm telefone, então ter um telefone se torna essencial. No caso da Apple, quanto mais pessoas usam o iPhone, mais desenvolvedores criam apps para iOS. Quanto mais apps existem, mais atrativo o iPhone se torna. Quanto mais pessoas usam o iPhone, mais acessórios são desenvolvidos, mais serviços são integrados, criando um círculo virtuoso. Outros exemplos incluem redes sociais como o Facebook, plataformas de pagamento como Visa e Mastercard e até mesmo bolsas de valores. O valor desses negócios cresce exponencialmente com o número de usuários. A Visa é um exemplo perfeito. Ela não é um banco, não empresta dinheiro, não assume riscos de crédito. Ela simplesmente conecta bancos, comerciantes e consumidores. Quanto mais pessoas usam cartão Visa, mais comerciantes querem aceitar Visa. Quanto mais comerciantes aceitam, mais pessoas querem ter cartão Visa. O resultado? A Visa tem margens de lucro de mais de 60% e cresce mesmo durante crises econômicas. Por quê? Porque ela se beneficia de cada transação que acontece na economia, sem assumir os riscos. Como identificar negócios com efeito rede? Procure por: primeiro, empresas que se tornam mais valiosas quanto mais pessoas as usam. Segundo, produtos ou serviços que criam dependência através da conveniência. Terceiro, plataformas que conectam diferentes grupos de usuários. No Brasil, alguns exemplos incluem B3, nossa bolsa de valores, Stone e PagSeguro, plataformas de pagamento, e até mesmo Magazine Luiza, que está criando um marketplace com efeito rede. Como implementar essa estratégia na prática? Agora que você conhece os 5 tesouros escondidos de Buffett, a pergunta é: como implementar essa estratégia na prática? Vou dar algumas dicas concretas que você pode aplicar imediatamente. Primeira dica: não tente investir em todos os tipos de ativos de uma vez. Escolha 1 ou 2 categorias para começar e estude profundamente antes de investir. Buffett sempre diz: diversificação é proteção contra a ignorância. Ela faz pouco sentido para quem sabe o que está fazendo. Como começar com pouco dinheiro? Segunda dica: você não precisa de milhões para começar. Existem ETFs de fundos de investimento que dão acesso a esses tipos de ativos. Por exemplo, existem ETFs de empresas de infraestrutura,
fundos de royalties e até mesmo REITs, especializados em ativos específicos. Importância da educação. Terceira dica: invista em educação antes de investir dinheiro. Entenda como cada tipo de ativo funciona, quais são os riscos e como avaliar se o investimento é bom ou ruim. Buffett lê 8 horas por dia. Não é à toa que ele é tão bem-sucedido. Paciência e longo prazo. Quarta dica: tenha paciência. Esses ativos não vão te deixar rico da noite para o dia, mas vão construir riqueza consistente ao longo do tempo. Buffett começou a investir aos 11 anos e ainda está investindo aos 93. Pense no longo prazo. Análise e monitoramento. Quinta dica: aprenda a analisar demonstrações financeiras. Você precisa entender números como ROE, fluxo de caixa livre, margem de lucro e crescimento de receita. Sem isso, você estará investindo às cegas. Chegamos ao final, e eu espero que você tenha percebido que investir como Buffett não é sobre sorte ou intuição. É sobre identificar ativos que têm vantagem competitiva duradoura, geram fluxo de caixa consistente e se beneficiam do crescimento da economia ao longo do tempo. Recapitulando os 5 tesouros escondidos: marcas duradouras com poder de precificação, cash cows geradores de caixa, royalties e direitos autorais, monopólios regulamentados e negócios com efeito rede. Se você gostou deste conteúdo e quer se aprofundar ainda mais nas estratégias de Buffett, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana eu trago análises exclusivas sobre os investimentos dos maiores bilionários do mundo. E me conta aqui nos comentários, qual desses 5 ativos mais chamou sua atenção? Você já investe em algum deles? Sua opinião é muito importante para mim. No próximo vídeo, vou mostrar exatamente como analisar uma empresa antes de investir, usando a metodologia que Buffett usa há mais de 50 anos. Não perca! Obrigado por assistir até o final e lembre-se, o conhecimento é o único ativo que ninguém pode tirar de você. Até a próxima!